Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos dar sequência aqui na nossa leitura diária. Nós estamos no livro de Jó e vamos ler hoje o capítulo 4, amém? Nós vamos começar no versículo 1 e vamos até o 11. Abra sua Bíblia aí comigo e vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 4. A primeira fala de Elifaz, é um dos amigos de Jó que foi visitá-lo. O tema que tem aqui na minha Bíblia é: chegou a sua vez de sofrer. Versículo 1. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir? Mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira são consumidos. Versículo 10. Cessa o bramido do leão, e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos são quebrados. O leão morre, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Então aí é a primeira parte, né? Nós vamos ler até aqui, depois tem uma sequência aí, do 12 ao 21, a gente lê no próximo, né, vídeo que a gente for fazer a nossa leitura aqui. Nessa primeira parte, né, ele faz um dos 3 amigos de Jó, que foi visitá-lo. Eles passaram 7 dias e 7 noites em silêncio, e o primeiro a falar aí é Jó. E aí eu expliquei aqui, né, que lá naquela... era costume deles, né? Quando alguém ia visitar, a primeira pessoa a falar tinha que ser aquela que estava sofrendo. Então Jó faz o seu primeiro discurso lá no capítulo, né? No capítulo 3 começa o diálogo entre eles. 1 e 2 mostra o sofrimento dele, a afronta que ele passou, as dificuldades, tudo. No 3, Jó começa esse diálogo e aí eles vão debatendo. Jó vai falar, um amigo vai responder. Jó vai falar, o outro amigo vai responder. E eles vão indo aí, até lá na frente a gente vai ver esse debate, tá? E nós vamos aprendendo com essas falas entre eles, certo? O livro de Jó é um livro que dá pra gente aprender muito. Então, vamos lá. Ele tem a sua primeira fala e ele repreende Jó. Ele elogia em alguns pontos, repreende em outros e aí a gente vai entender algumas coisas aqui. Ele responde à aflição do seu amigo, o exortando. Então, ele fala aqui até num lugar, né? Você não tem confiança no seu temor a Deus? Então, ele tá falando com Jó, né? Com Jó, lá no capítulo 1, né? Assim como eu fiz com Noé, volto sempre a gente não esquecer deles. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. No capítulo 2, Deus vai falar: como ele, não há ninguém na terra. Não existia ninguém na terra como ele. Então, ele não está falando de qualquer pessoa, né? Ele está falando de Jó, esse homem que Deus deu testemunho dele. E aí ele faz elogia Jó por suas palavras sábias e encorajadoras a outros em momentos difíceis, mas ao mesmo tempo o repreende por não conseguir seguir o seu próprio conselho e por estar desencorajado. Quantas vezes nós não somos assim, né? Vamos trazer para os nossos dias. Quantas vezes a gente vai lá, ajuda aquele amigo, dá bons conselhos, mas quando chega na nossa vez, a gente tá como Jó, sofrendo. E a gente não acha esse motivo de coragem, não encontra a fé que a gente precisa encontrar, e a gente acaba desfalecendo. Quantas vezes não acontece isso com a gente, né? E ele apresenta a sua teoria sobre o sofrimento, esse ele faz, né, o amigo, afirmando que o justo nunca perece, lá no versículo 7. Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Então, no seu próprio ponto de vista, ele está colocando aqui uma opinião própria dele, do sofrimento do que ele acredita ser, afirmando que os justos nunca perecem e que os que semeiam o mal colherão o mesmo. A palavra do Senhor diz que tudo que o homem plantar, isso também colherá. Mas nesse caso específico, não é bem assim. Nós temos lido aqui desde o começo do capítulo de Jó. Jó não está sofrendo porque ele pecou, né? Então esse amigo não está tão certo, né? A palavra do Senhor diz isso. Fato. O que você semear, isso você também colherá. Mas não é o caso de Jó. E todos os casos não são iguais. E a gente tem que aprender a diferenciar isso. Nós temos que saber que existem situações diferentes na vida de cada pessoa. Ele argumenta com base na experiência pessoal, na experiência dele pessoal, que Deus castiga o perverso e recompensa o justo. Dessa forma, ele afirma que o pecado deve ser a origem do sofrimento de Jó, porém ele se engana quanto à razão de Jó estar passando por tudo isso. Então, no caso de Jó específico, não era por conta de um pecado, ele não tinha cometido nenhum erro, nada disso. Deus o apresenta a Satanás como um homem reto, íntegro, justo, se desvia do mal e como ele não havia nenhum na terra. Então não era esse o problema, né? Nós vamos ir caminhando aqui, vamos aprendendo algumas coisas aí com essas passagens de Jó.
Isso me levou a refletir sobre uma coisa, né? Por quantas vezes nós não julgamos os problemas das outras pessoas baseados em nossas experiências pessoais com Deus, esquecendo que Deus trabalha na multiforme graça. Ele não tem uma forma só de fazer as coisas, né? Como faz na minha vida, tem que fazer na de todos. Não é um padrão, gente, né? Não é assim, né? Se fosse, seria mais fácil da gente entender certas coisas. E como eu disse ontem, tem coisas que nós não vamos entender. Assim como na palavra, também, estudando a palavra com um pastor que eu gosto muito de seguir, o pastor Insano, e ele disse uma vez, tem coisa que a palavra, que Deus, né, revelou, a pessoa que estava ali escrevendo, ele revelou de forma clara o que ele queria passar. E tem coisas que estão no oculto, e não cabe a nós desvendar o oculto, porque Deus não quis mostrar, e é isso, e tá tudo certo, amém? E ele é poderoso para fazer muito além do que os nossos olhos podem enxergar e nos surpreender de forma espetacular, de várias maneiras. Cada vida é de uma forma, cada problema é de um jeito. Deus resolve as coisas da maneira que Ele quer, como Ele quer. A palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E nós pegamos isso e meio que pegamos para nós como se fosse a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para mim, para o que eu quero. Deus vai fazer conforme aquilo que eu quero. E não é bem assim. Eu estava de uma pregação e o pastor falou, né, sobre esse versículo, e ele falou de uma outra forma. Isso me fez pensar de um outro jeito. Ele falou que a boa vontade de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável a Deus, não a nós. Ele não molda aquilo que ele vai fazer conforme aquilo que a gente quer. Ele não faz a vontade dele conforme o nosso desejo. Porque senão, gente, se Deus desse tudo aquilo que a gente pede, com certeza a gente já tinha se perdido. Deus sabe o que a gente precisa e Ele dá aquilo que a gente precisa. Eu não tô nem falando de bens materiais, tô falando de tudo, de forma geral. Se tudo que você já pediu a Deus, Ele te desse, você já tinha se perdido, sabe? Então é isso, é sobre isso. A gente tem o hábito, né, de às vezes trabalhar na emoção. E Deus não trabalha com emoção. Deus olha a nossa vida por inteiro e vê aquilo que a gente precisa. Ele vai entregar justamente aquilo que a gente precisa. A partir desse dia, eu parei de pensar que Deus vai agir da maneira que eu quero. E Ele vai me surpreender. Às vezes positivamente, às vezes negativamente, porque não é o que eu esperava. Mas é a boa vontade dEle. Então eu tenho que confiar que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai agir na minha vida. E se Ele tá no controle, vai dar tudo certo. Isso é certeza. Vai dar tudo certo da maneira que eu desejo? Não. Óbvio que não, mas vai sair como Deus planeja, e os planos de Deus são perfeitos, não são como nós queremos. Aí que tá o detalhe. Nós imaginamos uma coisa, Deus vai lá e faz outra, e é assim que funciona. O pensamento do homem é muito limitado. Devemos crer que Deus sempre tem o melhor para nossa vida. O discurso de Ele faz nos lembra de que, muitas vezes, procuramos justificar o sofrimento com nossas próprias teorias. Nós temos esse grande hábito de achar tudo, né? Quando na verdade não somos capazes de compreender completamente os caminhos de Deus. Embora o sofrimento possa ser o resultado do pecado ou da falta de confiança em Deus, nem sempre esse é o caso. Nem todos sofrem porque pecaram. Esse é o caso de Jó. Jó não pecou, não fez nada contra Deus e ele estava sofrendo. Às vezes Deus permite que soframos para nos ensinar algo. Olha que tremendo. Às vezes a gente perde várias coisas e é para nos ensinar algo. Se você tem perdido algo, eu tô aqui nessa autorreflexão o tempo todo. Deus, se o Senhor tirou, é porque eu tenho algo para aprender. O que eu preciso aprender nisso tudo? E eu tenho orado muito a Deus sobre isso. O que eu tenho que aprender, Senhor? Me mostre, em nome de Jesus. É isso que eu tenho, assim, clamado ao Senhor. Porque se Deus tirou da sua vida, se Deus mudou aí o seu trajeto, é porque Ele tá te ensinando alguma coisa. Procure aprender, sabe? Seja uma pessoa humilde, se entregue verdadeiramente ao Senhor e procure aprender o que é que Deus quer te tratar nesse tempo aí. Ou Ele quer nos ensinar algo, ou simplesmente para demonstrar o seu amor e bondade em meio à dor. Às vezes Deus também tira meio que a nossa mão do controle da nossa vida, porque às vezes a gente tá muito assim no automático, sabe? Ai, Deus, eu entrego ao Senhor a minha vida. É como se a gente estivesse num carro e a gente desse o controle ali, o volante desse carro para Deus dirigir, mas a gente ficasse do lado ali. Ah, Deus, agora é pra direita. Deus, vira à esquerda. Deus, continua em frente. Acelera mais, vai mais devagar. É como se a gente ficasse assim. Quando a gente entrega o controle da nossa vida na mão de Deus, é literalmente deixar Deus dirigir e você ficar ali do lado quieto, só obedecendo aquilo que Ele tem. É fácil? Claro que não. Vamos nos moldando e nos ajudando em oração, dia após dia, para que a gente possa melhorar, né? E Deus, com a sua infinita bondade, graça e paciência, vai ali nos moldando, nos ajudando também. Ele faz no versículo 10 e 11, ele compara Jó com um leão. Então lá no versículo 10 e 11, vou ler novamente só pra gente lembrar aqui, tá?
Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos são quebrados. O leão morre porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Então, no meio desse texto todo, que a gente consegue compreender, ele lança esses 2 versículos que ficam, assim, na minha leitura aqui, totalmente aleatória, eu não entendi nada. Fui pesquisar o que queria dizer esses leões aqui no meio do nada, né? Porque algumas, principalmente nessa minha Bíblia, que é a Almeida, tem algumas palavras muito complicadas e difíceis, e eu não entendo muito bem, né? Mas eu leio nela mesmo justamente para me dar curiosidade de aprender coisas novas. Se a gente ler só traduções novas, a gente fica meio preguiçoso, né? E acaba não compreendendo de fato a palavra e nem buscando conhecimento. Então eu leio nela justamente para isso. E eu fui pesquisar, e aqui tá dizendo que Jó aqui nesses 2 versículos é comparado com um leão. E aí ele quis dizer que o leão forte foi quebrado por sua própria maldade. Ele sugere que, assim como os leões que semeiam problemas colherão problemas, Jó também está sofrendo porque semeou o mal. Então, tudo isso aqui que ele disse sobre os leões quer dizer isso. Que Jó provocou o seu próprio problema, o seu próprio mal. E a gente sabe que não é bem isso, né? Como a gente já falou aqui. O livro de Jó nos ensina que o sofrimento pode ter várias causas. E nem sempre é resultado direto do pecado pessoal de alguém. Isso aqui a gente está vendo claramente. Nem sempre o sofrimento está atribuído a pecado. Essa comparação de Jó com o leão destruído é desumana e desrespeitosa, considerando que Jó estava sofrendo profundamente com a perda de sua família, de seus bens e de sua saúde. E aí eu deixo um adentro aqui, um detalhe, né? Jó perdeu todos os seus filhos, Jó perdeu toda a sua riqueza, e enquanto ele foi perdendo, sempre sobrou uma pessoa para vir contar para Jó. Isso eu falei aqui que foi proposital. Sempre sobrava um empregado, só sobrou eu para te contar essa notícia. Sempre ele falava assim, mais ou menos isso aqui. Sempre sobrou alguém para vir contar a notícia para Jó. Deixa eu ver como está escrito aqui. Só consegui eu escapar para te trazer a notícia. Isso é proposital da parte de Deus, para que sobrasse alguém para que ele soubesse da notícia. Óbvio. E aqui eu fico pensando, né? Jó perdeu seus bens, Jó perdeu todos os seus filhos, e quem ficou ao lado dele? Foi a sua esposa, aquela que disse, né, no capítulo 2, amaldiçoe esse Deus e morre, né? E aí eu fico pensando, às vezes Deus coloca algumas pessoas na nossa vida e elas permanecem ali, e a gente não entende muito bem o porquê, né, delas permanecerem ali durante essa trajetória nossa. A esposa de Jó viu esse homem muito rico, né? Nós vamos vendo aqui no decorrer, mas eu vou dar uma adiantada aqui só para você entender, para nós entendermos. A esposa de Jó viu esse homem crescer, ficar muito rico, enfim, não sei como foi o começo da vida de Jó, mas enfim. Ela teve muitas riquezas, ela teve 10 filhos, ela viu tudo isso. E aí ele perde tudo mesmo. Inclusive sua saúde. Ele tem dores horrorosas, a gente já falou sobre isso aqui. E ela fica ali, né? Deus não deixa Satanás tocar nessa esposa por algum motivo, enfim. E aí eu fico pensando. Depois, lá no final, a gente vai acompanhar aqui, Jó vai se reerguer. E vai ter uma reviravolta na vida desse homem. E a sua esposa continua ali ao lado dele. Por quê? Porque ela precisava testemunhar a graça e a bondade de Deus. Nós vamos falar sobre isso lá na frente, mas eu só queria deixar aqui bem claro. Jó perdeu tudo e essa esposa continua ao lado dele. Olhe bem quem está ao seu lado agora. Às vezes você está passando por um momento difícil. E às vezes essa pessoa só está ao seu lado para testemunhar a bondade de Deus. Deixe isso bem claro para essa pessoa. É Deus. Não é a sua mão que está fazendo. É a mão de Deus. É somente por Ele. Para Ele, são todas as coisas, e somente por Ele. Amém? Só esse detalhe aqui que eu queria deixar para vocês aqui, porque é verdade. Ela viu ele grande, viu ele perder tudo, mandou ele amaldiçoar Deus e morrer, e depois ela vai ver que é a mão de Deus que restitui tudo na vida desse homem. Então, às vezes, as pessoas que estão ao nosso lado são só testemunhas para ver a mão de Deus na nossa vida. No lugar de culpar Jó pelo seu sofrimento, não seria melhor esse amigo lembrá-lo da bondade e da graça de Deus em nossas vidas? No lugar desse amigo vir apontar os erros de Jó, não seria melhor ele mostrar um Deus que tem misericórdia, né? A misericórdia de Deus é suficiente para nos alcançar, para nos amar e nos ajudar até quando erramos. Deus é misericordioso e nos perdoa. Não culpe alguém por seu sofrimento. Apresente a ele a graça e a bondade de Deus. Então, todas as vezes que você ver alguém passando por alguma dificuldade a partir de hoje, se você tinha o hábito, né? A gente vai aprendendo aqui, né? A gente tá se moldando aqui e aprendendo juntos. Se você tinha o hábito de achar que essa pessoa estava pecando, que você transforma esse seu pensamento. Nem sempre a situação que a pessoa está passando é por ter pecado. Nós estamos aprendendo aqui com Jó, né? Esse Jó, homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal e que não havia outro como ele, não pecou para estar passando por isso. Que nós possamos ter a sabedoria do Senhor e que nós possamos apresentar essa bondade, essa graça, essa misericórdia que nos alcança diariamente às pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes, essa pessoa só está do seu lado para testemunhar a mão do Senhor sobre a sua vida.
Que você tenha um dia abençoado, que nós possamos estar aqui novamente, agora na segunda-feira, né? Hoje é sexta, sábado e domingo estou evitando de colocar aqui, conforme eu tinha perguntado aí anteriormente para vocês e as pessoas me responderam, né? Então eu estou colocando esse vídeo aqui de segunda a sexta-feira para que vocês possam acompanhar. Minha intenção não é acumular um monte de leitura que você ficar todo atrasado. A minha intenção é que você consiga acompanhar. Então eu estou colocando apenas de segunda até sexta para ficar mais tranquilo. Final de semana eu sei que é corrido. E como eu disse outro dia, não é que a palavra do Senhor não é importante prioridade, mas eu sei que muitas pessoas estão nesse começo, né? Estão tentando se alimentar aos poucos e tentando colocar em dia. Então que nós possamos aqui estar diariamente, de segunda a sexta-feira, lendo a palavra do Senhor e compartilhando desses ensinamentos. Que Deus nos abençoe, nos dê um final de semana abençoado. E segunda-feira estaremos aqui de volta para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe.